telespectador está fazendo a seguinte questão. Um médico poderá evocar o espírito de alguns dos seus pacientes que já passaram por essa vida, no sentido de esclarecer se houve algum erro médico? Pode, mas não deve. Primeiro, porque era necessário saber se o espírito evocado está em condições de retornar. Allan Kardec estabeleceu que se podem evocar todos e quaisquer espíritos. Não obstante, Allan Kardec era assessorado por entidades muito evoluídas, que tinham a tarefa de promover a divulgação desses ensinamentos. Como nós não estamos no nível de Kardec ou de outros missionários, as evocações devem ser feitas por pessoas hábeis, pessoas conhecedoras. Primeiro, para saber se o ser evocado tem condições de atender. Depois, para ver se ele tem condições de lucidez. Porque a morte não liberta o indivíduo das suas recordações, dos seus atavismos, dos seus compromissos. No caso em pauta, o paciente pode ainda estar com as mesmas características da desencarnação e não ter a capacidade de dizer que foi um erro médico. Ademais, se se tratar de um espírito lúcido, ele não o diria, porque iria levar ao médico um conflito, uma consciência de culpa e tornar uma vida muito infeliz diante de um caso que já é mais irrecuperável. Perfeito. Professor, já que você falou em retorno, etc., a televisão ultimamente testemunhou muito através da novela o fenômeno da regressão. É uma prática aconselhável, professor? Somente através de psicoterapeutas habilmente preparados. Qualquer tipo de recordação do passado pode incidir em vários gravames. Primeiro, o indivíduo entrar em contato com as suas reencarnações negativas e não ter mecanismo para libertar-se dos traumas. Pode também, no caso da regressão provocada, ele encontrar-se no estágio de obsessão e o terapeuta não ter condições de eliminar este problema. E pode também trazer recordações que o vão afligir. Quando se trata, no entanto, de determinados problemas de saúde em diferentes áreas, a terapia regressiva é muito positiva, desde tudo realizada por indivíduos hábeis, conhecedores da psicologia e conhecedores do espiritismo. Perfeito. Bom, nós vamos usar nossos mensagens comerciais e voltamos para a continuidade da nossa sexta nobre com o mestre Divaldo Franco, na última sexta-feira do mês e deste ano. Voltamos já já. Dessa nossa sexta nove com o mestre Divaldo Franco, a mais alta autoridade do espiritismo brasileiro e internacional, nesse seu espaço mensal aqui conosco, nessa última sexta-feira do mês e do ano, né? As pessoas estão a perguntar, doutor Divaldo, o senhor falou do Ano Novo e no Natal, o que é que os espíritos fizeram? E o que é que o espírita faz normalmente no Natal? Nós espíritas aproveitamos o Natal, como todo cristão, para celebrar o nascimento de Jesus. Naturalmente, celebramos de uma forma muito especial, compreendendo que ele veio para atender a dor aos chamados deserdados, aos filhos do Calvário. Procuramos tudo fazer para diminuir a aflição, pelo menos durante a semana. Os espíritos superiores, da mesma forma. Eles se reúnem para orar, para homenagear Jesus, e visitam as regiões dolorosas, as regiões umbralinas, também chamadas regiões infernais, para dali retirarem aqueles que se encontram com percepções para a felicidade, os que diminuem a capacidade de remorso, diminuem pelo remorso a capacidade do crime, e liberá-los desse estado de aflição. Levam-nos, na grande maioria, às casas espíritas, para que possam receber a ajuda correspondente por meio da doutrinação. É o momento da misericórdia, como o suicídio de Natal. Eles também colaboram em favor dos que estão nas regiões de muito sofrimento. O senhor disse que orou muito e ora muito no Natal. Nessa sua oração, o senhor participa desses eventos? Participo. Normalmente, lá na Mansão do Caminho, onde eu resido, à meia-noite eu abro a janela da pequena sala onde trabalho, para poder acompanhar o trabalho dos benfeitores espirituais. Não somente eles nos vêm visitar, mas também eles trazem muitas oferendas de amor para a humanidade, em forma de energias, de vibrações, trazem os nossos familiares para conviverem conosco um pouco, intercambiam essas emoções, e é o grande momento da elevação simbólica daquele nascimento, quando nós sintonizamos perfeitamente com o pensamento cósmico. Nessas oportunidades temos a ocasião de vê-los, de participar do mundo espiritual com grande intensidade, como ocorre normalmente na minha vida cotidiana. Perfeito. Bom, como deve ocorrer pela sociedade, nós sempre temos a ideia de que o espiritismo é uma coisa séria, praticada com objetivos e pessoas sérias também. E no nosso mundo, quando as pessoas não querem fazer isso, nós chamamos de malandro. É verdade. Existe espírito malandro também lá no outro lado? Ah, sim. Eles continuam com as tendências perturbadoras. Levam para lá. Viciosas.
e permanecem com seus mesmos estados e espalhecimentos, utilizando-se das pessoas frívolas, que na Terra estão procurando espalhecimentos perturbadores e sintonizam, misturam-se às grandes festas populares, mesmo aos bailes elegantes, aonde corre muito licor, os vapores alcoólicos nocivos são muito atraentes, nos quais a droga está em grande efervescência. Às vezes os espíritos se embriagam também. Se embriagam e às vezes perdem a consciência. Intoxicam-se através do perispírito daquele que utiliza diretamente, ele absorve e entra no mesmo estado de perturbação que ocorreria com a criatura humana. Tá. E no espiritismo a mulher bate no marido? De forma nenhuma. Esse respeito da mulher pelo marido é também do marido pela mulher. Nós mantemos esta proposta da igualdade de direitos. E Allan Kardec foi um dos primeiros feministas, porque o Livro dos Espíritos, publicado a partir de 1857, na sua terceira edição, já apresenta os direitos do homem e da mulher. Vitor Hugo mais tarde falará disso na década de 80, mas Allan Kardec precede a partir de 1857, dando à mulher a dignidade que ela merece. Nós estamos aqui falando abertamente do espiritismo, né? Explicitando, até se pôr na nu, a própria doutrina, né? etc. Por quê? Antigamente, a uma reunião espírita era proibida, professor. E o que é uma reunião espírita? O que é que ela se propõe? E por que ela é feita com tanta seriedade, previamente acordada, mentalização, etc.? O preconceito religioso, de um lado, estabeleceu que o espiritismo tinha vínculos com o satanismo. Por outro lado, a ignorância cultural em torno do espiritismo dizia que era um mecanismo de distúrbios comportamentais. A própria ciência, que sempre esteve contra as ideias novas dentro da própria área científica, estabeleceu que o espiritismo levava a psicopatologias degenerativas. E, naturalmente, os espíritas, que sabíamos que isso não tinha fundamento, realizávamos as nossas reuniões com a maior seriedade, como fazemos hoje. Uma reunião espírita é um agrupamento de pessoas que se aglutinam para orar, elevar o seu pensamento a Deus e tentar sintonizar com as forças que regem o cosmos. Quando isso é coroado de êxito, os espíritos vêm e comunicam-se conosco, com a mesma naturalidade com que nos intercomunicamos através hoje do telefone celular, da telefonia sem fio, ou mesmo dos outros veículos da internet, no caso dos computadores. Estas reuniões são feitas com alto grau de seriedade e de unção, graças a cujo comportamento atraímos espíritos nobres. Eles, por sua vez, também trazem os espíritos sofredores para a psicoterapia de consolo, porque a morte, não os libertando dos vícios nem das características negativas, faz que eles permaneçam com as mesmas incidências inditosas. E eles necessitam de consolo, de conforto, de orientação. As reuniões são abertas com uma prece, são encerradas com uma prece. São as reuniões de natureza mediúnica. As doutrinárias têm o objetivo de fazer uma psicanálise de grupo, através de conferências e de instruções. Perfeito. Vamos dar um bloco comercial. Nós estamos diminuindo esses blocos para deixar o final maior, porque temos que a surpresa aparecer. Já temos logo nossa sexta nobre com o mestre Divaldo Franco. Nossa sexta nobre com o nosso Divaldo Franco, nessa última sexta-feira do mês e do ano. É uma homenagem que, mais uma vez, nós estamos prestando ao senhor. A presença dele com essa paz espiritual realmente é uma coisa altamente significante. É fecunda para o nosso minutivo, o nosso âmago a conversar, assistir e estar com o Divaldo Franco. Por isso mesmo, professor, o senhor cria condições a que nós recebamos o Espiritismo como uma concessão, como uma coisa boa, leve, agradável. Agora eu lhe pergunto, dentro desse pré-espírito de recepção, como é que nós podemos identificar um espírito? Eles têm alguma senha, tem algum sinal em particular? Não, nós identificamos pelas sensações que eles nos propiciam. Todos eles são constituídos de uma energia pulsante. E essa energia tem várias características e várias denominações. Uma dessas irradiações é de natureza fluídica. E nós temos uma grande sensibilidade pelo perispírito para captar-lhes a presença. O vulgo costuma dizer que quando sente um arrepio ou determinadas sensações é a morte que passa perto. Às vezes é o acercamento de um espírito gentil, que ao entrar em contato com o psiquismo encarnado produz uma reação orgânica. Permita interromper. E por que quantas pessoas têm a passagem de outras pessoas aquela repugnância também? É um choque vibratório. Choque vibratório. Por que esse choque?
Porque aquela pessoa tem um fluido que entra em reação com o fluido do indivíduo encarnado. Sim, mas é uma forma de animosidade. É uma briga que tivemos no antepassado? Pode ser uma animosidade que vem de outra vida. E então nós identificamos ali a energia que nos pode perturbar. Temos uma reação inconsciente. Agora, como é que nós, leigos, poderemos identificar a superioridade do espírito, professor? Pelas excelentes sensações que ele nos transmite. E quanto mais paz, quanto mais tranquilidade, é um grau de elevação. Mais elevado. Da mesma forma que nós identificamos as pessoas superiores na Terra pelas suas qualidades morais, pela irradiação que ela transmite, também os espíritos preservam esses mesmos caracteres, deixando no indivíduo essa sensação de harmonia íntima, de bem-estar e mesmo de estesia. Quando nós sentimos que algo de bom está acontecendo conosco, é uma sintonia perfeita com o espírito superior. Perfeito. Professor, a desigualdade social é hoje uma responsabilidade de quê ou de quem? Dos governos. Os governos, quando estamos numa sociedade justa, trabalham em favor da comunidade. Afinal, há poucos dias mesmo psicografamos uma página do espírito Otávio Mangabeira, que foi um grande democrata e que é um dos ilustres filhos da Bahia. E ele falava a respeito da democracia, baseava-se na encíclica Rerum Novarum e atravessava até a 40º ano e outras, fazendo uma análise dos compromissos políticos que aqueles que vão trabalhar em favor da comunidade assumem durante as eleições e nem sempre respondem depois que estão elegidos. Nessa proposta, o Estado é responsável pelos seus cidadãos. E a felicidade ou a desdita desses cidadãos depende muito dos seus administradores. Sabemos que a Terra é um mundo de provas e de expiações, e que os espíritos aqui estão experimentando muitas dores, mas cumpre o Estado, cumpre aos governantes minimizarem quanto possível essas aflições, para tornarem o povo muito mais feliz. Nós observamos nos cinturões de miséria que envolvem as cidades, as grandes urbes, e em toda parte onde está a presença da miséria e do abandono, que invariavelmente isso ocorre por negligência de quem de direito. Todos eles, naturalmente, são responsáveis por esse estado de anarquia, de desário, de desespero que envolve as criaturas humanas. Quer dizer, então, os espíritas continuam fazendo política lá do outro lado? Continuam. E muitos desses espíritos... Eu estava na Gabeira, faz com que ele esteja exercitando a política. E é verdade. Muitos desses espíritos influem junto aos seus colegas nos postos nos quais eles se encontram. Eu me recordo que na eleição anterior para presidente da República, antes do nosso atual presidente, o Dr. Fernando Henrique Cardoso, nós psicografamos uma mensagem do Marechal Floriano Peixoto, ou melhor, Marechal Deodoro da Fonseca. E ele vinha fazer-nos uma advertência muito grande quanto aos destinos do país. Naquela oportunidade, foi na noite de 3 de outubro, ele nos apareceu e nos ditou uma mensagem muito bonita, que foi psicográfica, psicofônica. Ela foi gravada e depois foi distribuída à imprensa e também a muitas assembleias legislativas, à nossa Assembleia Nacional, ao Senado, conclamando os brasileiros à ordem e mostrando que o futuro do país estava em nossas mãos. E nós vimos os danos que aconteceram, mas que foram pré-diagnosticados nessa mensagem, que teve uma grande repercussão nacional. Por que essas visoras, por que essas análises, por que essas experiências não são permitidas às pessoas recepcionarem, professor? Não são permitidas a todos. O médium Francisco Cândido Xavier recebeu um livro extraordinário que se chama Falando a Terra. A primeira mensagem é de Rui Barbosa. Quando ele faz uma análise da sua encarnação anterior muito rápida, como José Bonifácio de Andrade e Silva, e depois ele faz uma colocação a respeito dos destinos do país. Mas ocorre que as pessoas estão muito surdas à verdade, e mesmo quando ela chega, prefere manter ouvidos moucos e cuidar do seu estado de egocentrismo e as suas necessidades imediatas. Você está falando muito em psicografia, etc, etc. Por que o Espiritismo encara como um fenômeno normal a manutenção da caligrafia do Espírito? Porque essa é uma das grandes características da identificação. Da mesma forma que nós identificamos o escritor pelo seu estilo, identificamos o espírito pela forma de escrever e também pela sua caligrafia. Nem todos os médiuns, no entanto, recebem com a caligrafia do espírito. Fernando de Lacerda, o médium português, se caracterizava especialmente, entre outros valores mediúnicos que possuía, porque repetia a caligrafia que o espírito havia tido na Terra. Daniel Douglas Home, o médium escocês também, e outros. O médium Francisco Cândido Xavier, vez que outra, também consegue repetir a caligrafia com tal perfeição que pode ser reconhecido e notado. Conosco já aconteceu algumas vezes. E numa delas, a pessoa que recebeu a missiva
levou-a para um tabelião reconhecer a firma. E foi muito interessante, porque levou a carteira de identidade e disse, só não reconheço essa firma porque está escrita a lápis. Mas a pessoa que escreveu essa carta é o mesmo que assinou nessa carteira de identidade. Beleza. Agora eu lhe pergunto, a caligrafia pode ser várias vezes do mesmo espírito? Pode. O espírito, toda vez que volta, ele repete a sua caligrafia como tinha na Terra. Normalmente, na mediunidade mais comum, menos ostensiva, a caligrafia é invariavelmente do médium, o que de maneira nenhuma destitui a qualidade da mensagem. Porque o mais importante é o conteúdo e não a forma. O senhor, quando falou que é obrigação do Estado revogar essa desigualdade que existe, lembrou Allan Kardec, que dizia que a paz, a concórdia só viria quando se praticasse justiça. Exatamente. Está longe essa justiça de ocorrer? Não, já está chegando a hora. Você imagine que é uma preocupação de todos nós e, por consequência, a preocupação dos Estados. Os países civilizados, os Estados onde a justiça já está permanecendo, estão com uma preocupação muito grande de promover o indivíduo. Não somente de o atender, de fazer paternalismo, de fazer assistência social, mas de realizar a técnica da ciência do serviço social para promover o indivíduo e arrancá-lo da miséria, destruindo os fatores criminógenos, aqueles fatores que levam à miséria social, que são invariavelmente decorrentes da miséria moral. O médium, quando é abandonado pelo espírito, tem uma segunda chance? Quando ele abandona o espírito é que ele se sente abandonado. Os bons espíritos jamais abandonam, né? Chico Xavier usa de uma imagem muito bonita que ele nos contou oportunamente. Os espíritos são como guarda-chuvas, galochas, capas de chuva. Naturalmente, quando chega o momento do problema, é para que o indivíduo se equipe para enfrentar as chuvas. Mas se ele rejeita todos esses equipamentos, não foi ele abandonado pelos equipamentos, mas foi ele que rejeitou. Os espíritos nobres e amigos, nossos guias, nos dão instruções de como podem manter o contato conosco. Quando nós não mantemos, somos nós que nos afastamos deles, mas eles continuam ajudando. Então, como eles não se afastam da gente agora, nós vamos apenas as mensagens comerciais e voltamos para a normalidade do nosso programa. Com Valdo Franco, a maior voz do espiritismo internacional, no nosso Falando em Fantasma, nessa sexta excepcional. Voltamos logo. Determinadas pessoas, por um desejo pessoal, querem se expressar, querem escrever como espíritas, mas sem nenhuma vocação, sem nenhuma mediunidade. Eles podem, por este ato até ignorante, sofrer algum represália? Podem ser vítimas de mistificações. Mas se Deus seja honesto, se a pessoa realmente está interessada em desenvolver uma faculdade mediúnica, Allan Kardec recomenda com muita propriedade que se una um grupo. Hoje os grupos multiplicam-se. Entidades respeitáveis estão em toda parte. Una-se a um grupo de pessoas mais experientes para receber orientação. E nesse próprio grupo você irá poder participar de tentativas que serão frutuosas. Não tenha pressa. O próprio codificador do Espiritismo assevera que a pressa é uma adversária dos resultados. Permita-se ficar em tranquilidade, porque lentamente os bons espíritos se assecam e os fenômenos se produzem. No caso das mesas girantes e falantes, ele estabeleceu determinadas pequenas regras. A seriedade, o interesse pelo resultado positivo, depois acercar-se da mesa, colocar a mão pausadamente e aguardar. Se terá a sensação de que a mesa estará movimentando-se, e lentamente os fenômenos começam a ocorrer na área da tipologia, dos sinais, e na área da psicografia, tomando de lápis e papel, a pessoa começa a tentar e lentamente os fenômenos ocorrem. Mas é de bom ouvido que se evite fazer essa tentativa a sós, que procure um grupo de pessoas amigas, dentre aqueles que existem em toda parte, e então será muito melhor. Então, o exercitar da mediunidade pode levar à fadiga, ao cansaço, professor? Não, só quando a pessoa se desequilibra. Qualquer exagero em qualquer área produz naturalmente o cansaço. Mas o exercício da mediunidade é tão compensador que quanto mais o médium trabalha psiquicamente, mais ele tem tranquilidade. Eu, por exemplo, escrevo várias horas para poder haver escrito já 150 livros, eu apliquei um tempo muito grande. E quando termino, estou mais renovado do que antes. Observava em Uberaba Chico Xavier começava a psicografar às 7 da noite até às 7 da manhã. E ao terminar estava ligeiramente pálido, mas muito bem disposto, e ia diretamente enfrentar o seu dia como se houvesse dormido toda a noite. Professor, existe uma idade referencial para o início da prática, o exercício da mediunidade?
A mediunidade normalmente tem um caráter hereditário e ela se manifesta na infância, durante o período da adolescência, quando há uma grande pujança sexual, no momento em que a glândula pineal muda de função dos hormônios físicos para irradiações psíquicas, então a mediunidade eclode. No entanto, a mediunidade pode aparecer em qualquer período da vida. Há casos de pessoas septuagenárias que subitamente passaram a escrever, a comunicar-se com os espíritos. Portanto, não há um tempo pré-determinado. Ela pode ocorrer em qualquer época, porque é uma faculdade do espírito através das células orgânicas que permitem as manifestações. E eu sempre pergunto, a comunicação verbal escrita, né, pelo espírito, pode pertencer a uma mesma pessoa? Pode pertencer sempre à mesma entidade. Vamos dizer, cada um de nós tem um seu guia espiritual. E ele dá a assistência frequente. Graças a essa assistência, ele pode vir reiteradas vezes. Porque, de alguma forma, a sua vida está muito ligada à da pessoa a quem ele dirige. No caso de um médium, Chico Xavier, Emmanuel. No meu caso pessoal, Joana de Ângeles e de outros, o mentor está mais ou menos vinculado e sempre ele tem a oportunidade de responder. Mesmo quando outros espíritos vêm comunicar-se, por um ato de gentileza, pedem permissão ao mentor. Ou o mentor dá ou não a licença para que ocorram as comunicações. Quando se trata de um médium disciplinado, que é um requisito essencial e dedicado à causa do bem. Nesse caso, o espírito pode escolher o médium com a questão até de simpatia, professor? Pode. De simpatia e de afinidade. É o que nós chamaríamos ao casamento fluídico. Quando há essa identificação de energias fluídicas, os espíritos são atraídos. Um dos problemas das evocações é exatamente esse. Podemos evocar o espírito X que não tem afinidade conosco. E, no entanto, ele pode comunicar-se, mas a comunicação será deficitária por uma falta de sintonia entre a entidade que vai dar a mensagem e aquele que a vai receber. Agora, como distinguir, pergunta do espectador, se o espírito que responde às nossas indagações é de um médium ou de outro espírito? Se pode descobrir quando o fenômeno é anímico, portanto do próprio médium, quando é a mistificação ou quando é de um espírito superior pela linguagem. A linguagem caracteriza no seu conteúdo a resposta do mundo espiritual. E é exatamente esse caráter de qualidade da resposta que deve merecer a atenção de todos aqueles que buscam a mediunidade. Depois de uma análise do comportamento do médium, da sua vida moral, do interesse que ele tem de ordem material ou não, se pode eliminar ou não a primeira hipótese, a mistificação. A segunda, que seria do seu inconsciente, as respostas do seu próprio eu, as respostas anímicas, também se pode verificar pela linguagem. A linguagem será do médium. Quando é do espírito, ela varia em profundidade, na forma e no conteúdo. Agora, como é que nós devemos considerar os espíritos, então? Como sendo seres absolutamente iguais a nós, ou melhor, nós iguais a eles, sendo que eles estão melhores do que nós, porque estão destituídos de matéria. O fato de estarem liberados da matéria dão-lhes uma potencialidade muito mais ampla, uma capacidade intelectual muito mais desenvolvida, uma visão de mundo e de otimismo muito melhor do que aquela que nós temos neste mundo limitado das nossas paixões. Mas existem, então, espíritos ignorantes que até inconscientemente possam nos dar um destino errado na nossa vida? Podem. No meu caso mesmo, eu fui levado ao espiritismo por causa de uma obsessão. O meu próprio irmão, ao desencarnar, ficou em profunda perturbação. E como eu era médium, eu o atraí inconscientemente, ele começou a prejudicar-me. Eu estive enfermo, profundamente atordoado, e logo depois é que, através do recurso do auxílio de uma médium, é que eu vinha despertar e ele foi esclarecido. Ocorrem muitas dessas obsessões, através das quais os espíritos ignorantes atrapalham a conduta das pessoas terrestres. Então, o professor diz desse espírito. Comumente, algumas pessoas têm visões do futuro. A invocação do espírito poderá explicar qual o futuro nos reserva? Nem sempre. Muitos podem ter o fenômeno da precognição, ou da mediunidade profética. E para a psicologia, o conhecimento do futuro é chamado precognição. É o conhecimento do que vai acontecer. Mas os espíritos não se sentem compulsoriamente obrigados a explicar se aquilo tem fundamento ou não, nem darem a resposta que nós desejávamos que eles nos oferecessem. Como se trata de seres independentes, com liberdade pessoal, com a sua própria consciência, eles fazem o que lhes apraz. Normalmente seguem os ditames das leis cósmicas, da consciência universal, e orientam de maneira que seja edificante, objetivando sempre o crescimento do ser. O fato da mulher ser fisicamente mais fraca do que o homem constitui uma definição da responsabilidade e atribuição dela?
De certo modo, sim. E principalmente quando os ossos da bacia da mulher têm a formação especificamente feminina para a dádiva da maternidade. Daí nós estamos de pleno acordo que se faça musculação, que se façam exercícios, mas não que se masculinizem-se as mulheres, perdendo toda essa formação de natureza hormonal estabelecida pela natureza para o ministério do intercâmbio afetivo, para a própria manifestação da ternura, da sensibilidade e da construção do mundo que depende muito da mulher. Os espíritos sérios que têm pressentimento de acontecimento funesto ou ruim não estabelecem o dia que poderá ocorrer isso, professor? Não, eles nunca estabelecem, porque seria uma verdadeira tragédia. Daí, quando eles determinam tal acontecimento em época X ou Y, de alguma forma estão incidindo no tipo de fatalismo que pode perturbar perfeitamente o desenvolvimento da criatura. Ademais, deveremos levar em conta que este prognóstico negativo seria, de certo modo, da injustiça de Deus, que seria uma fatalidade da qual não nos podemos libertar. E como a nossa conduta a cada momento está mudando o ritmo da nossa vida, é óbvio que eles procuram minimizar, mas não dão, espíritos sérios, propostas funestas a respeito do futuro. Tá bom. Nós vamos ao nosso último bloco comercial. Mas antes, aquele abraço especial, né? E costumeiro ao general Bruno e sua senhora, general Freire e dona Deusa, o coronel Mansur, dona Mimi Mansur, e o deputado Raimundo Caldas, né? Que sempre está a nos assistir, dando sugestões para a presença de Valdo Franco. Professor, normalmente nós é que deveríamos dar um presente ao senhor. Nós gostaríamos que o senhor, dadivoso como nesse espaço que nos resta, em 15 minutos, fizesse uma psicografia, que seria então um alento para que nós imaginássemos o próximo ano será pródigo e será o advento da felicidade. Logo após a nossa mensagem comercial, se deferido, né, evidentemente, após sua consulta, então, 15 minutos, o mestre de Valdo Franco fará uma psicografia a qual será lida por ele mesmo ao final do nosso programa. Voltamos logo, amigos. Já ao final do nosso Fala no Sua Cabeça, nessa sexta especial, eu disse a Divaldo aqui informalmente, ao professor Divaldo Franco Regino, nós é que deveríamos dar presente a ele. Ele vai nos dar um presente. Ele vai fazer uma psicografia e é o final do nosso programa de hoje. É o presente que ele dá a todos nós pela nossa dedicação e pelo respeito com que reencaramos sua presença e suas explicações sobre o Espiritismo. Vou pedir a Marcelo para segurar. Pois não, professor.
hora de avaliação, momento de exame de atividades, instante de verificação de resultados, tarefas que foram realizadas, aquelas que ficaram sem solução e principalmente aquelas que não foram sequer iniciadas. Ano novo, perspectivas de edificação e propostas de execução de planos e de programas. A vida é bênção de Deus que deve ser considerada com elevação. E cada momento significa a oportunidade de lutar, de refazer, de corrigir e, sobretudo, de construir o bem no próprio coração. A criatura humana é o seu pensamento. Quando não constrói ideias edificantes, derrapa nas viciações mentais a que se vincula e padece a hipertrofia dos sentimentos. Dessa forma, quando vitimado pelos pensamentos negativos e perturbadores, cumpre o dever de mudar o pensamento renovando-se. Seja o ano novo de ensejo e de edificação interior, de autoiluminação. Renove-se e esqueça os incidentes desagradáveis operando de forma positiva. Autoestime-se, vitalizando os sentimentos. Recorde-se que você é filho de Deus e que Ele o ama. Com esta lembrança, erga-se do desânimo e espalhe pelo caminho sementes de luz, de forma que ele ficará com setas luminíferas, apontando o rumo da plenitude. As perspectivas de felicidade estão diante de você. Ame, perdoe, sirva e passe. A vida vale pelo que se constrói e se programa com caráter infinito. Felicidades, pois, no próximo ano, ao caro Marcelo e aos nobres telespectadores, são os votos da servidora humílima, Joana de Ângeles. Beleza. Uma honra também. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós de joelho agradecemos. Hein? E a convicção de que continuarmos a ser filhos de Deus também é para nós extremamente confortador. Sem dúvida. E tudo de bom. Muito obrigado. 1997. Senhores, graças pela atenção, embevecidos como eu, com a presença ilustre do Divaldo Franco, que por certo continuará no próximo ano a nos mandar essas mensagens de paz, de concórdia e, sobretudo, de confraternização. Meu Santo Antônio fará com que todos nós, com o Divaldo Franco, tenhamos um final de semana maravilhoso. E na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais uma edição do nosso Falando Francamente pela nossa CNT Aratubaia. Continue em nossa programação. CNT Aratu Salvador.